Constância é aquela história que você já começou inúmeras vezes alguma coisa super empolgado. Agora eu vou terminar. Aí você fala, eu vou fazer, eu vou mudar isso na minha vida. Você acredita nisso. Quando você começa. Mas aí lá pelas tantas, você não sabe o que aconteceu. Por que você parou? Deixou de lado? As pessoas falam que difícil é começar algo. Eu diria que de verdade, a dificuldade, o desafio na verdade, é continuar. A constância, aquela coisa que você começa e não vai até o fim. Aí bate aquela frustração, várias coisas que vêm na sua cabeça e você fala, puxa vida, não é que é verdade? Por que essa sensação de começar, que bate a frustração e você vai indo e percebe por que é que eu não continuei? Então, você não saber o que tira do caminho, essa é a dúvida da maioria das pessoas. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, de repente eu estava começando e não terminei o que eu comecei. O primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é pensar se você se apoia numa falsa ideia de motivação. Ou seja, confundir a motivação com empolgação. O que é a motivação? Nada mais é que um motivo para ação. É a razão pelo qual eu quero aquilo, mas no começo a gente está empolgado com aquela ideia, com aquela novidade, depois fica mais familiarizado, você se habitua com a novidade daquele algo. Então, naturalmente, a empolgação passa, sem contar que alguém fazendo o processo não é somente agradável. Tem dia que você está com vontade, tem dia que você não está tão vontade assim. Então, confundir nessa ideia de que você faz porque aquilo é empolgante para você. Então, se tornar natural para que aquela empolgação diminua e você tenha um comprometimento daquilo que você está fazendo, tá? Mas a gente precisa olhar, mesmo que você sabe do motivo para a ação, é aquela coisa do processo. Ao longo do caminho vão surgindo mais dificuldades, obstáculos, que você vai abrindo brechas. Então você vai ficando permissivo. Hoje eu não vou fazer, depois eu retomo. Lembra que eu falei que encosta na procrastinação? Mas são coisas diferentes, porque ele vai te deixando distante da constância. Porque não é um hábito, não está consolidado. Então tem dois aspectos aqui que nós podemos frisar. Um deles é você ter uma expectativa muito rápida do resultado. Então, sei lá, você quer tocar piano, você quer fazer alguma coisa. E aquele começo é demorado. Você vai demorar para ver aquele resultado final. Então, se a sua expectativa estiver muito descompassada, você vai desmotivando muito rápido. Porque você tem essa pressa e aquilo perde a graça. Então, é uma expectativa que não está bem pensada, bem proporcional ao processo. Tem alguns pacientes, algumas pessoas que eu atendo que falam assim, olha, eu não tenho pressa, mas se acontecer logo, é melhor. Então, é quando a gente relaxa, porque você quer aquela coisa do fast food. É o lance do permissivo, porque a ideia de que muitas vezes não é o hábito, é o objetivo final, porque aquilo não está ainda consolidado para acontecer. Então, porque eu já tenho alguns resultados, já estou feliz, então vou ficando mais permissivo, vou relaxando. E um outro elemento dentro disso é ligar o objetivo a questões contextuais. Eu quero muito emagrecer para o casamento X. Eu quero emagrecer para sair com a minha amiga, com o meu amigo. Então, quer dizer, precisa ter cuidado. Você não pode potencializar isso naquele objetivo que está exclusivamente atrelado àquilo. Porque depois que passar aquilo, acabou. Então, quer dizer, já passou o casamento, já passou o que eu queria, então agora eu vou voltar a engordar, que é o caso do exemplo aqui. E aí, além dos nossos pensamentos, tem outros aspectos que nós podemos usar para reforçar a nossa constância. A primeira coisa é criar um diário de evolução. Por exemplo, você ter um diário de evolução para você se monitorar. Então, por que aquilo é importante para mim? Aonde eu quero chegar? Aí você vai colocando nesse diário da evolução
ele vai te dar um caminho que você vai começar a observar o quanto você já caminhou. E aí você vai evoluindo e vai começar a ver, porque nós temos essa tendência de referência, mas se a gente olhar o quanto a gente já caminhou, isso faz toda a diferença. Então o diário, ele ajuda você a perceber isso. Outro aspecto que ele pode te ajudar é retomar naquilo que você falhou. Então fica mais fácil você perceber nas suas falhas, por que elas aconteceram. Você começa a olhar e falar assim, não, calma aí, eu preciso voltar para me comprometer mais. Então uma semana pode virar um mês, e um mês a gente já perdeu muita coisa. Então se você tem esse diário de ficar ticando, é muito bom. O outro elemento é o cartão de enfrentamento, que é você ter essa resposta de quando você puder olhar para esse cartão, é o lembrete, porque no cartão está escrito o motivo para a ação. Então aquilo, a médio e a longo prazo, pode te ajudar bastante. Então qual é a razão? Quando eu olho para o cartão, ele vai te ajudar a lembrar, a você ler o cartão e se motivar naquele momento. Para você não negligenciar do tempo todo, de ficar lembrando o quanto aquilo é importante para você. O que você precisa lembrar é do hábito, é o que já está consolidado. Para você pensar sempre numa receita. Se você pensar na receita todas as vezes, você não precisa ficar olhando para a receita. Por quê? Ela vai virar um hábito, então você não precisa ficar olhando para a receita o tempo todo. Você vai começar a olhar muito mais para a constância e vai começar a ter uma disciplina dentro dessa constância. Muitas pessoas confundem essa questão de constância com a procrastinação, o que não é verdade, porque a procrastinação é aquilo que você nem começa. A constância é aquilo que você começa, mas você não consegue terminar. Então, todas essas dicas vai fazer do seu atendimento muito melhor, e para a pessoa que está ouvindo, você dá essa dica para ela, passar essas dicas do cartão, do caderninho, isso é muito bom para que ajude as pessoas na constância do trabalho, nas rotinas que precisam ser feitas, daquilo que, olha, eu tenho vontade de fazer, mas eu preciso achar a motivação certa. E que a motivação não seja o ponto final. Porque senão a gente cai nessa coisa. Já passou o casamento, então eu já atingi minha meta. Não preciso continuar treinando. Não preciso continuar dieta. Porque já passou o que você queria. Você já chegou aonde queria. Então, olhar para isso, para que no seu cérebro torne, as coisas passam a ser um mecanismo de funcionamento, isso vai ser muito mais assertivo.